Muito boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estou com muita saudade de vocês. Dessa vez a gente tem um fórum jurídico online e é pelo menos uma maneira da gente se aproximar aí durante essa semana. Eu queria dar meu boa noite também aos participantes dos outros estados. É para nós um motivo de muita satisfação ver pessoal aí de Santa Catarina, do Pará, do Distrito Federal, do Rio Grande do Norte. Forte abraço aí para o pessoal que é de fora de Minas Gerais. Queria também deixar uma boa noite para o pessoal de Unai, especial aí o pessoal da FAC, que tem feito uma presença maciça no nosso evento. É motivo também de muita alegria a gente participar, ter vocês como participantes aqui no nosso evento. Uma boa noite para vocês também. Queria deixar também meu boa noite aos servidores da Justiça que nos acompanham, os profissionais do direito, e boa noite também para o meu pai. Te amo, meu pai. Obrigado por estar participando aí conosco também. Forte abraço. Com enorme satisfação, pessoal, que eu abro a noite de hoje e já abro a noite de hoje com uma boa notícia, lembrando que depois das nossas palestras de hoje, nós teremos sorteio. Hoje, durante o dia, nós apresentamos algumas das obras que vão no Instagram, né? A gente apresentou no Instagram algumas das obras que a gente vai sortear mais tarde, então se liguem aí, mais tarde os professores vão dar detalhes a respeito de como vai funcionar esse sorteio. Acompanhe aí o chat também no YouTube, que o pessoal está divulgando as regras do sorteio para que todo mundo possa participar aí junto conosco. Não poderia também deixar de dar meu boa noite para a professora Sandra, que tem feito um trabalho magnífico durante o nosso evento aí, pessoa fundamental no nosso Fórum Jurídico, 14º Fórum Jurídico. É muita satisfação, professora Sandra, contar aí com seu apoio. Queria também dar meu boa noite aos meus amigos, eminentes professores, Ulisses, Paulo Henrique. São do direito penal, mas são gente boa, pelo menos de vez em quando, né? Pessoal, então, sem mais delongas, eu queria dar início aos trabalhos. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque a Poliana, nossa produtora, pediu para não usar o óculos durante a apresentação, então eu vou ter que ler de pertinho o currículo aqui da palestrante. Eu peço a licença de vocês. A doutora Ana Beatriz Presgrave, ela é advogada, é professora de graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é doutora em Direito Constitucional, com estágio pós-doutoral na Alemanha, numa universidade que eu não sei falar o nome. Ela é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, é membro de várias entidades e comissões da OAB de Estudos Jurídicos, e eu tive um grande prazer de conhecer a professora Ana Beatriz no Congresso de Uberaba. A gente já tinha tentado trazê-la aqui para Patos de Minas em outras oportunidades do nosso Fórum Jurídico, mas infelizmente por uma questão de logística, como ela é do Rio Grande do Norte, é um pouco difícil. Então, para nós é um motivo de muita satisfação, professora Ana Beatriz, contar com a sua presença aqui. Sei que vai ser uma palestra formidável. Muito obrigado mesmo de coração de ter aceitado o nosso convite, e passo a palavra para a doutora Ana Beatriz falar para nós um pouco a respeito de negócio jurídico processual. Muito boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Fórum Jurídico de Patos de Minas. Infelizmente não é presencialmente, né? Mas pelo menos a gente tem a tecnologia para viabilizar, né, esse tipo de evento nesse momento tão difícil porque estamos passando, né? E que responsabilidade, né? Que mesa que você me colocou, né? Vou falar sobre negócios jurídicos processuais, e depois temos Cacai e Lene Streck. Aí a concorrência é muito desleal, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue animar as pessoas com o negócio processual. Bom, pelo que você me disse, o público é composto de alunos, né, do curso de graduação em Direito. Então, eu vou tentar falar de uma maneira bastante didática, mas eu vou falar de algumas coisas um pouco complexas. Então, eu espero ser clara e deixar tudo de uma forma mais clara, mas eu vou deixar um tempinho maior no final para a gente tirar algumas dúvidas, né, e fazer um tempinho maior para perguntas, se eu conseguir, né. O Luiz, ele já me viu falando, ele sabe que eu falo demais, né? Então, às vezes, se eu estiver falando muito, pode me cortar, viu? Pode me cortar, Luiz, eu sei que eu falo demais.
Então, vamos lá. Para a gente falar de negócio jurídico processual, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que é negócio jurídico, né? Para a gente ter uma ideia mais ampla do que é o negócio jurídico processual, quais os seus requisitos, quais os seus limites e como a gente pode utilizá-lo no processo. Então, o que é negócio jurídico? O negócio jurídico é uma das espécies de ato jurídico. E aí a gente tem que lembrar daquela definição que a gente aprende normalmente nos primeiros semestres do curso de Direito, que é a diferenciação entre ato jurídico, fato jurídico e negócio jurídico. E, em linhas bem gerais, para eu não perder muito tempo nessa apresentação, a gente tem que fatos jurídicos são todos aqueles acontecimentos que têm uma repercussão no mundo jurídico. Atos jurídicos são aqueles atos que eles acontecem a partir de uma manifestação humana. Então, tudo aquilo que eu faço, né, que os seres humanos fazem, são atos jurídicos. Atos jurídicos, eles podem ser atos jurídicos stricto sensu ou atos jurídicos lato sensu. O ato jurídico lato sensu é toda aquela manifestação de... Então, isso a gente define como ato jurídico lato sensu, é o comportamento humano, né? Ato jurídico stricto sensu é aquele ato que é praticado com uma finalidade de atingir um determinado resultado, mas esse resultado, ele é previsto pela lei, ele não decorre da vontade das partes, né? Então, se eu quiser ter um exemplo, por exemplo, de um ato jurídico, o reconhecimento de paternidade é um ato jurídico, é um ato volitivo. Eu, manifestando a minha vontade, vou até um cartório, eu não, né? Mas algum suposto pai vai até o cartório e pratica um ato jurídico de reconhecimento de paternidade. Ele não define, a partir desse ato, quais são as consequências desse ato. As consequências, elas são previstas em lei, as consequências da paternidade. Então, é um ato volitivo, mas cujas consequências não dependem da vontade das partes. O negócio jurídico é uma espécie de ato jurídico, então a gente tem o ato jurídico lato sensu, ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico, né? O ato jurídico lato sensu, ele implica, né, ele é como se fosse um conjunto que comporta o ato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico. O negócio jurídico são os contratos em geral, são atos jurídicos em que as partes manifestam a sua vontade para atingir uma determinada consequência jurídica, né? Porque são atos jurídicos lícitos, né? Eles têm consequências previstas ou na lei ou não vedadas pela lei. Então, o negócio jurídico, para a gente já estabelecer de cara o que é um negócio jurídico, o negócio jurídico são esses atos jurídicos que têm por objetivo produzir os resultados desejados pelas partes. Então, pensei no contrato de compra e venda, uma parte deseja vender, a outra deseja comprar, e elas celebram um negócio jurídico de compra e venda que tem obrigações e direitos para ambas as partes. Isso é um negócio jurídico. E aí a gente chega naquele ponto, o que é um negócio jurídico processual? Ele é um negócio jurídico que acontece para tratar de questões processuais, ou alterações no procedimento, ou alterações nos direitos, deveres e ônus das partes no processo. Então, ele, além de ser um negócio jurídico, ele se dá dentro, ou pode ser dentro, pode ser fora também, mas ele se dá com objetos do processo, né? O objeto do negócio jurídico processual é o procedimento, ônus, direitos ou deveres das partes no processo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa definição do que é um negócio jurídico processual, ela vai ajudar a compreender quais são os requisitos para a celebração de um negócio jurídico processual. Muita calma aí para os alunos que estão pensando, mas por que eu vou usar um negócio desse? Para quê? Está tudo previsto em lei, o procedimento está tão bonitinho, dá tanto trabalho assistir aula de direito processual para aprender os procedimentos, por que eu vou usar um negócio jurídico processual? Muita calma que no final eu vou dar algumas ideias de como usar e por que usar, inclusive nesse momento de pandemia.
tá? Então, vamos entender quais são os requisitos, então, desse negócio jurídico processual. Como ele é um negócio jurídico, ele precisa preencher os requisitos do Código Civil para os negócios jurídicos. Então, eu tenho uma previsão legal no artigo 104 do Código Civil, que trata dos requisitos gerais, genéricos, para todos os negócios jurídicos, independentemente de serem negócios jurídicos processuais ou não, ou tratarem de um objeto que faça relação ao direito material. Tá? Então, o que diz o artigo 104 do Código Civil? Diz que o negócio jurídico processual, para que ele seja válido, então são requisitos de validade do negócio jurídico processual, eu preciso de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e de uma forma prescrita ou não defesa em lei. O que é uma forma não defesa em lei? É uma forma que não é proibida pela lei. Então, a gente já tem os requisitos genéricos aí de negócios jurídicos. Basta preencher esses requisitos genéricos de negócios jurídicos para eu realizar um negócio jurídico processual? Não. Por quê? Porque eu tenho uma outra previsão no Código de Processo Civil que trata dos requisitos específicos dos negócios jurídicos processuais. Então, além dos requisitos do artigo 104, que são os requisitos para qualquer negócio jurídico, eu preciso preencher também os requisitos do artigo 190 do Código de Processo Civil. O que é que diz o artigo 190 do Código de Processo Civil? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, primeiro eu vou ler o dispositivo e depois eu explico cada um desses pedacinhos, tá? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Ou seja, eu posso ter negócios jurídicos pré-processuais, anteriores ao processo, ou negócios jurídicos durante o processo. Tá? Então, eu posso ter um contrato, por exemplo, em que eu estabeleço uma cláusula nesse contrato, a gente já viu que negócio jurídico processual é um negócio jurídico, né? Então, ele é um contrato realizado entre as partes, e nesse contrato eu coloco uma cláusula que trata de uma disposição processual. Eu não estou conseguindo imaginar uma situação dessas, pois eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu uma situação dessas. Quando eu tenho um contrato em que as partes estabelecem, por exemplo, uma cláusula de eleição de foro. Quando eu tenho, lá no finalzinho, normalmente a última cláusula, né, de um contrato, quem já viu um contrato aqui deve se lembrar, que a cláusula de eleição de foro, ela é um negócio jurídico processual, e ela é feita antes do próprio processo. Então, eu imagino que, eventualmente, possa acontecer uma disputa judicial sobre o objeto daquele contrato, que a gente vai discutir aquele contrato, e, a partir dessa hipótese de que vai haver um processo, eu já estabeleço qual será o juízo competente para conhecer daquela ação, de eventual ação. Então, eu elejo o foro competente. Né? É permitido isso? É permitido. Essa é uma das possibilidades de negócio jurídico processual pré-processual. Esse negócio jurídico processual pré-processual, ele está estabelecido no artigo 190? Não, na verdade, a gente tem um outro dispositivo no Código que prevê essa possibilidade de alteração de foro, e nesse dispositivo se prevê que esse negócio jurídico processual, lembra que a gente falou de forma prescrita ou não defesa em lei? Esse negócio jurídico processual de eleição de foro, ele tem que ser escrito. Né? Então, se eu não tiver a cláusula de eleição de foro escrita no meu contrato, é como se ela não existisse. Eu não posso fazer uma eleição de foro verbal. A eleição de foro, ela tem que ser escrita. Então, eu tenho uma forma prescrita em lei. Tá? E esse é um negócio jurídico pré-processual. Então, vamos lá, voltando para o 190, para a gente entender quais são os requisitos previstos nesse 190, e aí vocês já perceberam que ele é amplo, porque ele fala genericamente, por isso que a gente fala que ele é uma cláusula aberta, né, de negociação processual.
muito embora antes a gente já tivesse no Código de 73 algumas hipóteses de negócio jurídico processual, elas eram restritas, elas eram limitadas e tipificadas. A gente tinha previsto expressamente no tipo legal, né, no texto normativo, qual o negócio jurídico que eu podia realizar. Então, a gente já tinha, no código anterior, possibilidade de realização de negócio jurídico processual, tá? Mas eles eram todos típicos. Essa é uma cláusula de atipicidade. Por que a gente fala que é atipicidade? Porque eu não tenho previsto no tipo quais são os negócios que eu vou realizar. Eu posso realizar qualquer um, desde que ele trate dessas questões aqui previstas. Né? Então, eu posso tratar de procedimento, posso tratar de ônus, posso tratar de poderes, de faculdades, de deveres processuais das partes. E aí eu vou dar um exemplo que é bem bacana no final, que vocês vão ver que interessante, que é a possibilidade, quais as consequências desse negócio jurídico processual, principalmente quando a gente tem uma visão um pouco mais garantista do processo, como essa negociação processual pode ter um impacto até na atividade jurisdicional, tá? Então, vamos lá. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. O que significa isso? Significa que eu não estou falando de direito indisponível. Tem gente que faz uma relação entre direitos que admitem autocomposição com direitos disponíveis. Essa relação, ela não é totalmente verdadeira, porque eu tenho direitos que são indisponíveis, eu não posso dispor do direito, mas eles admitem autocomposição. O exemplo típico e mais famoso que a gente usa sempre são, por exemplo, alimentos. Né? Tanto é que existe a previsão na lei de alimentos de uma audiência em que eu tento a conciliação. Se eu tento a conciliação, é porque eu posso, de alguma forma, negociar, né? Eu posso transacionar. Então, admite a autocomposição? Admite a autocomposição. Né? Alimentos são direitos indisponíveis, né? É um direito indisponível, mas que permite a autocomposição. Tá? Então, muito cuidado com não relacionar, né, o direito indisponível com o direito que não admite autocomposição. Existe uma crítica muito grande a essa previsão, né, de que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, porque eu misturo direito material com negociação processual. Né? A gente sabe, quem já estudou processo, já viu o histórico do processo, que no começo, né, até o processo assumir a sua identidade, né, científica, a sua autonomia científica, se misturou muito o direito processual com o direito material. E aqui se faz uma certa mistura, né? Porque o que tem a ver o direito a admitir autocomposição com eu fazer uma negociação de procedimento, por exemplo, ou de direito, ou de ônus processual, né? Eu não vejo muita relação. Então, existe uma crítica, né, de parte da doutrina com relação já a essa primeira disposição aqui. Mas o fato é que está lá no 190, então, vamos tentar trabalhar com ela. Discutível? Discutível, tá? Então, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes. E aí a gente tem duas leituras possíveis, né? Uma leitura mais restrita, que diz que as partes, elas têm que ser elas mesmas plenamente capazes, e não estarem representadas ou assistidas por seus representantes ou assistentes legais. Eu faço uma leitura mais ampla, porque eu parto do princípio de que as partes são livres, né? Então, quando eu falo de partes plenamente capazes, estou falando de partes que estejam com a sua capacidade civil completa naquele ato processual. Então, eu não posso permitir, por exemplo, uma negociação processual de um adolescente de 16 anos que esteja sozinho em juízo, né? Ele vai precisar ter a sua capacidade complementada pelo seu assistente. Então, ele vai ter que estar assistido naquele processo pelo seu representante legal, né? Ou então, ele vai ter que estar representado pelo seu representante legal. E pela lei civil, quem representa via de regra, aqueles que que ainda não são civilmente capazes, são os seus pais, né? Então, se eu não tenho uma pessoa que é civilmente capaz sozinha, eu preciso que ela esteja assistida ou representada. Se ela estiver assistida ou representada no momento do negócio jurídico processual, para mim, esse requisito está cumprido.
Quem faz uma leitura mais restrita do dispositivo acha que a parte tem que ser absolutamente capaz para poder fazer negociação processual, tá? Então, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes, e veja que nem precisaria estar isso daí, né? Porque eu já não tenho que preencher os requisitos do 104 do Código Civil, e no 104 do Código Civil já fala de agente capaz, né? Então, eu tenho que ter a capacidade das partes. Estipular mudanças no procedimento, e aí é bacana, porque o que é o procedimento, né? O procedimento, na verdade, é aquela sequência de atos, desde o início do processo, ou seja, desde a petição inicial, da instauração do processo. Petição inicial é aquele ato por meio do qual eu rompo a inércia jurisdicional, né? Eu abro a jurisdição a partir da petição inicial, e eu tenho uma série de atos concatenados, logicamente encadeados, que tem por objetivo solucionar aquela lide, né? Então, eu tenho como último ato do procedimento a decisão que transita em julgado, tá? O trânsito em julgado da decisão judicial é o último ato daquele meu procedimento. Então, eu posso alterar qualquer um desses atos desse procedimento, em tese, né? A gente está na primeira parte. Desde que, né, ele trate de poderes, faculdades, deveres ou ônus das partes, né? Isso está na próxima parte aqui do dispositivo. Então, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Isso, aí é que está a magia do negócio jurídico processual. As partes nos processos, elas têm ônus, elas têm poderes, elas têm faculdades e elas têm deveres. E aí, exemplo, por exemplo, um prazo para apresentar contestação. Podemos fazer um negócio jurídico processual para alterar o prazo para apresentação da contestação? Pode. Por quê? Porque prazo é um ônus da parte. Né? A parte tem que cumprir com o prazo. Se ela não cumprir o prazo, a prática daquele ato processual vai precluir. Então, as partes podem convencionar essa alteração? Podem. Elas podem convencionar, por exemplo, para não ter recurso. Recurso é um ônus da parte também? Ônus da parte também. Se eu não recorrer, eu não vou ter a possibilidade de revisar a minha decisão. Tem alguns doutrinadores que veem o recurso como um direito da parte, né? Sendo direito ou sendo ônus, né? Se eu não pratico esse ato, eu vou dar a decisão de primeiro grau. Essa é uma consequência da não recorribilidade daquela decisão. Então, se a gente fizer um negócio jurídico processual, pode ser antes do processo começar ou durante o processo, de que a decisão de primeiro grau vai ser a decisão final, pronto. Decidimos, autor e réu, que nós não vamos recorrer da decisão, que a decisão de primeiro grau vai ser a decisão final. Podemos fazer um negócio processual para não produção de uma determinada prova? Ou para produção de uma determinada prova? Podemos, né? E aí a gente vai para uma questão que é super legal e que é a questão que eu quero ter como linha de argumentação aqui para a gente discutir esses limites dos negócios jurídicos processuais. Podem as partes, né, deliberar que uma determinada prova no processo não será produzida? Será que isso ofende algum outro dispositivo do código? Ou será que esse é um direito das partes e que elas podem livremente convencionar? E aí a gente vai caminhar um pouquinho aqui a mais para análise desse dispositivo. A gente viu aqui que o caput do 190, ele fala só das partes, né? Ele fala, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes convencionar. Mas não fala do juiz, né? Não fala do juízo. Primeira pergunta que eu faço. Então, o juiz nessa convenção processual? Né? Onde é que entra o juiz na convenção processual? Será que ele participa? Será que ele aprova ou desaprova essa convenção processual? Qual é a participação do juiz nessa convenção? E aí a resposta está no parágrafo único do 190. E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção no parágrafo único do 190, porque ele é extremamente importante, tá? De ofício ou a requerimento,
o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, vamos ver primeiro qual que é a regra e quais são as exceções. A regra, como vocês puderam perceber, é que o juiz faça exclusivamente o controle de validade. Ou seja, o juiz não entra no mérito do negócio processual. Ele não vai avaliar se é bom, se é ruim, se é bacana, se é legal, se ele protege as partes, se não protege, se é interessante para a parte fazer aquilo ou não. Ele não entra nesse mérito, ele não pode entrar. Ele só vai avaliar se aquele negócio jurídico processual é válido ou não é válido. E quando é que é válido um negócio jurídico processual? Quando ele preenche os requisitos do artigo 104 e quando ele tem por objeto aquilo que está previsto no 190. Se eu preencho os requisitos do artigo 104 do Código Civil, lembra que a gente falou no comecinho? Que são os requisitos de validade de qualquer negócio jurídico. E se eu tenho como objeto aquilo que está previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil, eu tenho um negócio jurídico processual válido. E o Poder Judiciário não pode fazer nada com relação a isso. Quais são as exceções em que o Poder Judiciário pode recusar a validade a esse negócio jurídico processual? Quando esse negócio jurídico processual for contemplado numa cláusula, num contrato de adesão. Por quê? Porque aí fica muito fácil, né? Eu tenho um contrato de adesão, eu coloco lá uma cláusula que só me favorece, a parte contrária não tem a possibilidade de negociar aquela cláusula. Então, essa cláusula, já isso também é respaldado pelo entendimento jurisprudencial, tá? Cláusula, por exemplo, de eleição de arbitragem em contrato de adesão, ela é nula. Cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é nula. Então, o negócio jurídico processual, ele não pode ser imposto, né? Essa negociação presume manifestação de vontade, manifestação expressa de vontade e possibilidade de negociação, tá? Então, quando for inserção abusiva em contrato de adesão, não vale, tá? Ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Essa disposição também sofre severas críticas da doutrina. Por quê? Porque a gente está falando de termos que são muito fluidos, né? O que é uma manifesta situação de vulnerabilidade? Cabe muita coisa aí dentro, né? E o que é vulnerabilidade? Eu tenho um amigo de Fortaleza, o Beron Rocha, que é um defensor público, e ele defende que esse termo vulnerabilidade, ele pode atingir um sem número de pessoas. Por quê? Porque ele defende a participação da Defensoria Pública para defender os interesses dos vulneráveis. E os vulneráveis não são só aqueles vulneráveis economicamente. Podem ser os vulneráveis tecnicamente, podem ser os vulneráveis por uma circunstância que os torne vulneráveis. Então, é muito complicado a gente trabalhar com esses termos que são tão fluidos, né, quando a gente está falando de atividade jurisdicional, que é uma atividade de Estado, né, que é o Estado limitando os direitos das pessoas. Então, quando eu falo de limitação do exercício da liberdade das pessoas, a minha leitura tem que ser o mais restritiva possível, né? Então, eu admito o mínimo de intervenção jurisdicional nos negócios jurídicos processuais, tá? Então, eu conseguindo perceber que aquele ato foi praticado de acordo com o interesse da parte, com a manifestação de vontade das partes, não cabe a interferência do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é obrigado a acatar. Então, se a gente eleger um foro, por exemplo, eu faço um contrato com o professor, a gente faz um contrato e elege o foro da comarca de Angra dos Reis, para dirimir os problemas decorrentes daquele contrato. Essa cláusula é nula? Essa cláusula não é nula. Nós pactuamos. Por que a gente escolheu o foro da comarca de Angra dos Reis para resolver esse problema? Porque a gente estava afim de ir para Angra dos Reis se tivesse algum problema, porque lá é um ambiente mais legal para a gente resolver problemas. Pode, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, né? Então, o Poder Judiciário não pode se arvorar no direito de interferir na escolha das partes, tá? Essa escolha é das partes e não tem nenhuma nulidade ali. Claro, desde que eu não ofenda nenhuma norma pública, né? Eu não posso eleger, por exemplo, que o STJ é competente, porque aí a gente está falando de uma competência designada pela Constituição. E os parâmetros constitucionais também são limitadores, né, da atividade
dos particulares. Então, eu tenho que respeitar as regras constitucionais e os limites legais. Pura e simplesmente, conveniência e oportunidade é avaliada só pelas partes, não é avaliada pelo Poder Judiciário, tá certo? Então, já vimos quais são os requisitos, quais são as validades, e que o Poder Judiciário, ele somente homologa. Mas ele se vincula a esse negócio jurídico-processual? Ele é obrigado a cumprir? Ele é obrigado a cumprir. Se o negócio jurídico-processual é válido, o Poder Judiciário está vinculado e ele é obrigado a cumprir, tá certo? Então, não tem como falar, mas o juiz não participou do negócio jurídico-processual. Bom, desde quando o juiz participa, por exemplo, de um contrato de compra e venda em que a cláusula a parte faz uma cláusula de eleição de foro. Ele nunca participou também desse contrato. E por isso ele não vai ter que respeitar a cláusula de eleição de foro? Vai ter que respeitar. Então, não é o fato do juiz não participar do negócio jurídico-processual que o torna, que torna ele passível de não cumprir. Né? Ele vai ter que respeitar. É o que a gente chama de heteronormatividade. Né? Ele não participa daquele negócio, né, daquele contrato, mas ele vai sofrer as consequências daquela regra. Afinal de contas, é uma regra procedimental que foi estabelecida pelas partes, né? Quando a gente tem uma regra procedimental estabelecida pela lei, eu não participei também da elaboração da lei diretamente, eu só participei pelos meus representantes, mas eu sou obrigada a cumprir a lei. Então, o juiz, ele é obrigado a cumprir todas as regras de procedimento, sejam elas advindas da lei, sejam... Tá? Então, trata-se pura e simplesmente de cumprimento de regra processual. Não tem importância nenhuma que o juiz não tenha participado desse negócio jurídico processual. São todos os negócios jurídicos processuais que demandam a atuação judicial, mesmo sem a participação do juiz nesse negócio? Não. Tem alguns negócios jurídicos processuais, e eu vou dar um exemplo, que é a calendarização do processo, que está lá no artigo 191 do Código de Processo Civil. Esse negócio jurídico-processual, ele precisa passar por homologação judicial. Ou seja, eu preciso do ok do Poder Judiciário para que esse negócio jurídico-processual seja válido. E por que eu preciso do ok do Poder Judiciário? Porque eu vou ter um impacto direto na atividade jurisdicional. Porque a hora que eu calendarizo, o que é essa calendarização? É o estabelecimento de um calendário mesmo para a prática dos atos processuais. Ao invés de eu falar de prazos, eu falo de datas. Então, eu falo, olha, no dia 30 de agosto, o réu vai apresentar contestação, no dia 25 de setembro, vão ser ouvidas tais testemunhas, no dia 20 de outubro, vai ser produzida a prova pericial, e no dia 20 de dezembro, a sentença vai ser proferida. Então, vejam que eu estou impactando no dia a dia do funcionamento da vara. E aí a gente já vai ter um problemão. Quem está procurando tema aí para TCC, quem está procurando tema de pesquisa, quem gosta de direito processual e quer pesquisar, eu vou jogar agora um problema que a gente ainda não tem uma solução muito clara. E eu vou dizer o porquê que a gente não tem uma solução muito clara. E aí, quem quiser pesquisar, esse é um tema bacana. O negócio jurídico processual, a gente já viu que o juiz é obrigado a cumprir. Mas e quando ele é parte e que ele assina junto, né? Por exemplo, essa calendarização. Quem é que está vinculado à calendarização? É o juiz, aquela pessoa física, negócio jurídico processual junto com as partes. É o juízo que ele representa, por exemplo, a segunda vara cível da comarca de Natal, é o juízo. Ou é o tribunal, ou o juiz substituto também está vinculado, ou eu tenho uma obrigação para todo aquele fórum, ou para todo aquele foro, ou para todo o tribunal. Por que eu teria que vincular todo o tribunal? Porque eu tenho uma obrigação de tratamento isonômico do Poder Judiciário com todos os jurisdicionados. Então, seria razoável imaginar que aquele calendário pudesse ser feito em todos os casos em que eu tivesse uma situação similar àquela em que foi feita a calendarização. Então, eu poderia exigir isso de todos, ou porque a jurisdição é una, eu posso exigir isso para o Brasil todo, para todos os tribunais. Né? Quem é que se vincula
a esse negócio jurídico processual que teve a participação de um membro do Poder Judiciário? Vincula esse membro, vincula o seu sucessor, vincula o seu órgão jurisdicional, vincula o seu tribunal, vincula o seu fórum, vincula quem? Essa é uma pergunta difícil de responder, muito difícil, né? Como não é um instrumento muito utilizado ainda, a gente não tem visto essa problemática tão premente na prática. Mas se a gente começar a usar mais vezes, imaginem aí a situação de um juiz faz uma calendarização, aí chega o substituto dele na vara, ele é promovido, vamos dizer, vai para o tribunal, chega o substituto dele na vara e fala, eu não vou cumprir isso daqui não. Pode? Né? Eu imagino que não possa, mas aí a gente vai ter que trabalhar direitinho quem é que se vincula, né? Quais são os limites. Bom, eu tô vendo que o tempo está passando, eu sei que eu falo rápido, né? Mas vou tentar ir um pouquinho mais rápido aqui. Eu falei que eu ia falar sobre um tema que é bacana de negócio jurídico processual e que vai ter uma questão muito interessante aqui, que é o negócio jurídico processual sobre provas. O que é o negócio jurídico processual sobre provas? É um negócio jurídico processual em que se determina, as partes determinam quais são as provas que vão ser produzidas naquele processo. Então, vejam, eu tenho uma previsão no código que permite as partes fazerem um negócio jurídico processual. Mas eu tenho uma outra previsão também, lá no artigo 370, que diz que o juiz pode produzir provas. Né? O que diz lá o artigo 370 do código? 370 diz, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E aí, isso daí é um direito do juiz, que pode ser objeto de negociação processual, ou o negócio jurídico processual não pode impactar a atividade de produção de provas do Poder Judiciário? Aí a gente tem que analisar um outro dispositivo, que é o artigo 373 do Processo Civil. Por que eu tenho que analisar esse dispositivo? Porque ele fala do ônus da prova. Esse dispositivo, ele diz quem é que tem o ônus de provar alguma coisa no. E o que quer dizer ônus da prova? Ônus da prova quer dizer quem é que tem que produzir uma determinada prova para que aquele fato seja considerado naquele processo. Então, o que diz o 373? Como regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Então, eu viro numa ação judicial e falo, eu tenho um contrato realizado com o professor Luiz Varela, pelo qual ele ficou de me pagar R$100 mil pela venda de um automóvel. Eu entreguei o automóvel, ele não me entregou R$100 mil. Quem é que tem que comprovar que tem o contrato e que houve a entrega do automóvel? Eu tenho que comprovar que houve o contrato e que houve a entrega do automóvel. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que seria o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor? Nesse exemplo que eu dei, seria, por exemplo, o fato dele já ter me pagado R$100 mil. Esse é um fato extintivo do direito do autor. Extingue o direito que eu estou dizendo que eu tenho de receber os R$100 mil. Por quê? Porque ele já me pagou. Então, é um fato extintivo. A quem incumbe comprovar que me pagou? Incumbe ao réu comprovar que me pagou. Um fato modificativo. Olha, eu já paguei R$50 mil. A quem incumbe provar que já pagou R$50 mil? Incumbe ao réu provar que já pagou R$50 mil. Ou um fato impeditivo. Fala, olha, você não me entregou o carro, por isso que eu não paguei. É um fato que impede o seu direito ao autor, porque eu não sou obrigada a cumprir o contrato se você também não cumpriu. Então, é um fato impeditivo do direito do autor. Incumbe a ele demonstrar que eu não entreguei o carro, né? Mas a gente percebe, então, que existe uma previsão legal distribuindo esse ônus. O que significa dizer isso? Significa que se uma prova não for produzida, eu já sei quem é que vai ser prejudicado por essa não produção. E aí a gente vai para a questão do ônus da prova, de ser um poder do juiz produzir provas no processo. Será que existe mesmo esse poder de produzir prova dentro do processo para o juiz? E aí a gente tem que analisar um pouquinho essas visões diferentes de processo, né? Eu tenho uma visão mais publicista de processo, de alguns doutrinadores,
que olham para a atividade jurisdicional como uma atividade de exercício de um direito público. Então, para esses doutrinadores, o poder instrutório do juiz decorre justamente do fato do juiz ser autoridade no processo e do processo ter uma finalidade pública, né? A solução adequada do processo tem uma finalidade pública e não pura e simplesmente uma finalidade de resolver o problema das partes. Para quem tem uma visão mais privatista do processo, o processo, ele é um instrumento, o processo é uma garantia das partes contra o arbítrio do Estado e, portanto, eu tenho que, cada vez, todas as leituras que eu tiver do processo devem ser feitas de maneira a minimizar os poderes do Estado e maximizar os direitos das partes, porque, afinal de contas, o processo é uma garantia das partes contra o arbítrio do Estado. E aí eu tenho a previsão no Código de Processo Civil de uma visão mais cooperativa, né, que é o que está no artigo 3º, parágrafo 2º e artigo 6º do Código de Processo Civil. Tem muita gente que questiona essa cooperação, diz que isso não existe, que isso é uma ilusão, etc. Mas a visão que eu tenho de cooperação é que cada um tem que atuar dentro da sua função dentro do processo. A função de produzir provas, ela é das partes. Por quê? Porque isso faz parte do contraditório e da ampla defesa. Produzir provas é próprio de quem atua de maneira parcial no processo. Porque a gente já viu que quando eu não produzo uma prova, eu sei quem vai ser prejudicado, por conta daquela regra de atribuição de ônus da prova. Então, a gente tem que considerar também que existem custos na produção de provas. Os custos podem ser, por exemplo, financeiros. Quando o juiz determina a produção de uma prova pericial que as partes não pediram, alguém vai pagar por essa prova. E não vai ser o Estado, vai ser a parte. As partes vão pagar para a produção de uma prova que elas não querem, muitas vezes. Esse custo pode não ser só financeiro, pode não ser só econômico, esse custo pode ser pessoal. Às vezes, ouvir uma determinada testemunha no processo vai trazer um dano pessoal tão grande, poxa, eu vou perder a amizade de uma pessoa que é importante para mim. Então, eu prefiro perder o processo do que ter que ouvir essa determinada testemunha no processo. Então, se as partes estão dizendo que não querem ouvir essa testemunha, como é que o juiz pode invocar esse poder estatal? Lembra que a gente falou de que processo é uma garantia das partes contra o arbítrio do Estado? Será que não é muito arbitrário o juiz se arvorar nesse direito de produzir uma prova que as partes não querem produzir? As partes sabem que elas vão arcar com aquele ônus da não produção da prova. Então, a gente começa a questionar essa previsão do artigo 370, principalmente quando as partes não querem produzir essa determinada prova. O custo pode ser temporal. Eu sei que a produção de uma prova pericial vai demorar muito e eu não quero esperar esse tempo. Eu quero uma solução logo, rápida. E as partes convencionam que não vai ter prova pericial. Será que cabe ao juiz determinar a produção dessa prova, quando as partes dizem que não querem produzir essa prova? Então, são perguntas que eu vou deixando e que já levam à conclusão, eu sei que já estou passando aqui do tempo, levam à conclusão de que as partes podem negociar, sim, sobre provas, e essa negociação, ela vai limitar esses poderes instrutórios dos juízes. Tem gente que defende que essa previsão do 370, que fala do poder instrutório do juiz, que essa previsão já é por si só inconstitucional, que ela é derivada dessa ideia publicista de processo que trata o processo como um instrumento da jurisdição. Eu ainda não cheguei nesse ponto extremo de dizer que o 370 ele é totalmente inconstitucional, mas que ele, quando as partes não querem uma determinada produção de provas, que não existe essa liberdade do juiz de determinar a produção das provas, quanto a isso eu tenho certeza. Então, eu vejo no negócio jurídico processual, quando ele trata desse ônus da parte que é de produzir as provas, uma possibilidade de limitar a atuação jurisdicional. Então, já ficou... O tempo acabou, né? 5 minutos, ótimo, então eu vou falar da pandemia. Então, esse tema que é um tema polêmico, vocês vão encontrar na internet muita coisa sobre esse negócio jurídico processual sobre provas. Inclusive, tem um artigo meu defendendo esse posicionamento que eu estou dizendo agora, mas tem artigos de muitas outras pessoas, de muitos doutrinadores que vocês vão ver, que dizem que não pode, que as partes não podem limitar esse poder instrutório do juiz. E tem outros artigos mais extremos dizendo que o próprio poder instrutório do juiz é algo que ofende
a nossa Constituição Federal. E aí eu disse para vocês que o negócio jurídico processual ele pode ser utilizado até para resolver problemas decorrentes da pandemia. Que problemas são esses? Vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns estados em que foi decretado um lockdown. E existe uma resolução do CNJ, de número 318, que diz que nos estados onde for decretado lockdown, os prazos processuais, eles permanecem suspensos. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade maior de cumprir um determinado prazo, né, de atuar no processo. E aí é um ônus grande para a parte perder um prazo, né? A pior coisa que pode acontecer para um advogado é perder um prazo processual. Então, mais do que razoável a previsão de suspensão dos prazos nessas circunstâncias. Porém, há processos em que as partes têm condições de continuar com aquele processo correndo. E é do interesse das partes que o processo corra mais rápido, que ele não fique suspenso nesse período em que os prazos processuais estão suspensos. Veja que tem uma diferença muito grande de suspensão de processo e suspensão de prazo do processo, né? O que a gente está vivendo hoje em dia está gerando a suspensão de prazos nos processos e não suspensão. Então, o que eu vejo, né, como possibilidade de atuação para permitir que os processos tenham seu trâmite processual, a sua marcha processual contínua durante a pandemia? Eu penso que as partes podem realizar um negócio jurídico processual para suspender a suspensão dos prazos processuais e continuar tendo o curso, né, e contando o prazo naqueles determinados processos em que as partes assim estabeleçam. Outra possibilidade é da realização de audiências de instrução. Fazer um negócio jurídico processual, e esse negócio jurídico processual pode eventualmente até ser provocado pelo juízo, para que as partes realizem audiência de instrução de forma virtual. Como nós estamos realizando, por exemplo, esse fórum de forma virtual. É melhor que seja presencial? É melhor. Mas é possível que seja virtual? É possível que seja virtual. Então, se as partes quiserem, e aí eu quero que isso fique bem claro, porque isso depende da anuência de ambas as partes, por isso que é um negócio jurídico processual, depende da anuência de ambas as partes. Querendo as partes, esses processos podem continuar tramitando de uma maneira normal, né, de uma maneira mais tranquila. Bom, espero que tenha ficado claro, é muita informação, né, muita coisa, espero que tenha dado pelo menos para entender qual que é a ideia do negócio jurídico processual, quais as consequências e as utilidades, né, do negócio jurídico processual. Professora Ana Beatriz, muitíssimo obrigado pela palestra. Eu sou suspeito para falar porque negócio processual é um dos temas que eu mais gosto de estudar no processo civil. Estava brincando com os meus alunos. Na semana passada eu dei aula disso para eles e falei, gente, vamos ver a palestra da professora Ana Beatriz, certamente muitos comentando aqui no chat, estou lembrando aqui do professor Valério falando e elogiando a sua palestra, um monte de manifestações aqui, explanação perfeita, didática excepcional, grande professora, melhor matéria, isso eu sei, claro, né? Palestra maravilhosa, enfim, mulher sensacional, quero ser assim quando eu crescer. A gente teve mais de 1.000 pessoas aqui assistindo ao mesmo tempo a palestra. Teve algumas hashtags aqui, processo civil humilha processo penal, isso também sei, é óbvio, né? Teve umas 3 pessoas aqui que colocaram hashtag direito penal. Uma foi meu pai, lógico, né? Ele é criminalista, eu perdoo ele, muito bem. Mas, enfim, professora, eu fico muito satisfeito mesmo. Queria até pegar um gancho desse comentário final da palestra da senhora, falando a respeito de negócio processual na época da pandemia. Nós tivemos um caso aqui de uma comarca vizinha de Rio Paranaíba, que eu particularmente achei extremamente interessante. O magistrado lá da comarca, ele propôs um negócio jurídico processual por adesão. Ele formulou algumas regras para as partes, dizendo basicamente o seguinte, pessoal, os processos estão parados, isso é ruim para todo mundo. Vamos seguir aqui um passo a passo para que isso seja vantajoso para todos? Ele propôs essas regras aí, os advogados que tinham interesse poderiam ter acesso ao processo, o processo poderia correr os prazos durante o período de suspensão. O doutor Luiz Mário, inclusive, está assistindo aqui o nosso evento, comentou aqui a respeito da situação. Então, a gente percebe que realmente o negócio processual ele dá muitos caminhos para que a gente possa contornar algumas dificuldades. Eu até tenho esse hábito de falar durante as nossas exposições de aula que o negócio processual ele permite uma personalização
do processo, né? Na hora que a gente vê que o modelo do CPC não serve, o negócio processual permite que a gente faça uma sincronização. Então, eu entendo assim, que a gente poderia falar horas aqui, nós tivemos várias perguntas também. Como a hora está adiantada, eu vou selecionar uma pergunta, uma das quais eu achei interessante, que foi o seguinte: o negócio jurídico ele pode ser anulável, além de nulo, porque aqui o aluno estava perguntando o seguinte: será que os mesmos vícios do Código Civil, que fala lá das anulabilidades, se aplicam também para o negócio jurídico processual? O que a senhora acha a respeito? Eu penso que não, né? Porque as anulabilidades, elas são superáveis, né? Pelo interesse das partes. E se as próprias partes, né, estão realizando aquele negócio jurídico processual, eu só vejo a possibilidade da intervenção do juiz naquele negócio para que ele seja realizado de uma maneira diferente. E a lei é clara quando ela fala que o juiz, ele se limita à análise de validade. Então, ele vai analisar pura e simplesmente se os requisitos legais estão preenchidos. Né? Se, por exemplo, eu tiver uma anulabilidade que seja superável, eu não posso ter pura e simplesmente o cancelamento daquele negócio jurídico. As partes têm a possibilidade de superar aquela anulabilidade naquele caso concreto. Então, eu sou bastante libertária nesse ponto aí, de compreender que as nulidades, elas devem ser expressamente aquelas previstas, né, na legislação ou por ofensa a dispositivo constitucional. Eu sei que tem gente que abusa também, né? Eu estava num congresso uma vez em que um professor da USP começou a propor soluções assim extremas, né? Então eu posso escolher, eu gosto, por exemplo, de um juiz que é meu amigo, eu posso escolher esse juiz para julgar todos os meus processos? Porque eu não posso, né? Porque eu tenho regras constitucionais que no devido processo legal e que subentende-se ali, está incerto no devido processo legal, a garantia do juiz natural. Então, eu não posso escolher uma pessoa física, a não ser que eu faça o procedimento arbitral. Mas aí eu não posso usar a estrutura estatal, né, e usar um magistrado estatal. Tem gente que defende que isso pode, que eu posso escolher um juiz e não um juízo, né? Eu já acho que eu não posso. Eu não posso escolher um juiz, eu tenho que escolher um juízo. Juízo eu posso, que é um órgão estatal, já que eu estou falando da justiça estatal. E eu acho legal, Luiz, que isso tenha acontecido aí, essa proposta do judiciário, né, desse negócio de processual por adesão. Aqui aconteceu algo similar, né? Teve um juiz da Sexta Vara Federal da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, que ele chamou de processo Tinder, né? Ele todas as pessoas que tinham processo na vara para ver quem tinha condições de dar andamento nos processos. E começou a fazer o match, né? Se tinha ok, dá o match e aquele processo continua tramitando, né? Por isso que ele chamou de processo Tinder. Mas a ideia foi mais ou menos essa, daí desse magistrado do interior de Minas Gerais, que fez exatamente a mesma coisa, né? Gente, vamos dar andamento no processo, vamos ver se dá certo, e aí tendo duplo ok, autor e réu, vamos dar andamento. Isso, perfeito, é um negócio jurídico processual que é fomentado pelo magistrado, não que ele vá participar daquele negócio, mas ele fomenta a realização daquele negócio jurídico processual. E aí eu acho plenamente viável, e aí a gente está aplicando esse princípio, né, da cooperação, que todo mundo quer um negócio meio ursinhos carinhosos e tal, mas eu acho que ele tem a sua vantagem, né? Tem a sua razão de ser, que é justamente tratar de cada um exercer a sua função para que a gente atinja de uma maneira mais eficaz e mais eficiente o resultado do processo. Sem dúvida. O exemplo fantástico, professora. Isso aí mostra que o processo civil é amor, né, gente? Não é igual o direito penal lá que é só tiro, porrada e bomba. Então, mas, professora, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz de ter contato com a participação da senhora aqui no nosso evento, a brilhantar a nossa noite. Meus mais sinceros agradecimentos. Quem sabe, passar dessa fase aí de Covid, a gente tem a felicidade de contar com a sua presença aqui no nosso evento presencial. A gente vai fazer esforço de que, quando a gente tiver evento aqui, que você nos abrilhante novamente aqui com a presença. Muito obrigado, boa noite para vocês. Pessoal, eu quero deixar recado aí para vocês de que, lembrando que vai rolar sorteio depois das palestras, lembrando também que daqui a pouquinho a professora Sabrina vai participar aqui conosco também, ela vai apresentar o Cacai e o professor Lênin Streck.
Aguentem aí só uns minutinhos para a gente fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Professora Ana Beatriz, muito boa noite, mais uma vez obrigado. Boa noite, meus alunos, meus queridos alunos, um grande abraço para todos e continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.